Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer uma indicação complementar, na verdade, porque hoje lá no semanal eu indiquei que eu finalmente li com atenção o A Vaca, maravilhoso conto do Platonov, que eu pude ter a alegria de em março ir no lançamento. É mais um projeto da Ars Vita, que já publicou o Platonov. Então aqui nesse livro nós temos a história a partir da visão de um animal mesmo, a vaca, que dá nome ao conto. Essa vaca, aqui o livro é todo ilustrado, muito bonito. Nós temos a perspectiva do luto a partir da perda de um animal, que perde seu filho. E isso me fez pensar em várias outras obras acerca da questão do luto, que como o luto, apesar de ser um momento terrível, quando a gente passa na vida real, né, como é difícil de lidar e parece que é eterno, assim, a temática do luto, eu acho que se não uma das, talvez a mais, a temática que mais bem produz obras de arte, né? No cinema, na ópera, na música e, obviamente, na literatura. Então, a indicação que eu fiz aqui hoje foi do conto A Vaca, que é um livro que dá pra ler em um dia, assim. Eu já aviso que vocês vão ficar bem tristes, mas eu queria trazer outras indicações aqui também com essa temática do luto. E aí eu vou trazer aqui o nosso segundo livro, que vai ser tratado no nosso clube de literatura japonesa, o Encontros, né, com a livraria Trabalhar Cansa. É um dos livros que nós vamos tratar, mas eu quero trazer aqui para vocês a indicação do Morte em Pleno Verão, do Mishima. É um livro de contos do Mishima. E o primeiro conto, que é o conto homônimo ao livro, é o Morte em Pleno Verão, mesmo, que conta a história de uma mãe que perde os dois filhos num acidente estúpido, trágico. E aqui o Mishima, eu acho que é, ao meu ver, assim, uma das melhores produções do Mishima, porque ele passa por todo o trajeto, o roteiro do luto. Ele descreve assim um momento de desespero, um momento de negação, um momento de que você vive num vazio, aí depois a aceitação, mas ainda assim, quando você aceita, você ainda não acredita. O Mishima descreve todo o trajeto do luto aqui nesse primeiro conto desse livro de um jeito absurdo. Então, mais um livro aí com a temática que eu quero indicar. Também um outro autor que nós vamos tratar no Encontros, mas não é esse livro, mas nós vamos falar do Tanizaki. Mas aqui no Retrato de Shunkin, o Tanizaki traz pra gente, eu acho que é a história mais triste de todas do Tanizaki. Aqui nós temos um luto em vida, né? Eu vou indicar aqui dois livros que tratam da questão do luto em vida. Em Retrato de Shunkin nós temos uma protagonista, né? Na verdade é um casal protagonista, né? Mas nós temos aqui uma protagonista que muito cedo, ainda bem criança, perde a visão. E essa menina, ela se torna uma menina que, né, prometia ser uma dançarina, tinha tudo para ser uma menina bonita e feliz, vinha de uma família bem rica do Japão. Ela se torna, a partir do momento que ela perde a visão, uma pessoa que vai até a velhice de uma forma violenta, rude. Ela se torna uma personagem terrível, né? Então, esse luto em vida dessa personagem do Tanizaki é também descrito de um jeito que só o próprio autor poderia fazer. E aí, acerca, de novo, desse luto em vida, nós temos também uma autora, a Helena Ferrante, que traz para nós uma personagem no seu Dias de Abandono, uma personagem que ali, quase chegando na casa dos 40 anos, é abandonada pelo marido, né? O marido deixa ela com dois filhos, e nós temos aqui uma mulher que vai passar também por todas as fases de um luto, só que de um luto em vida, né? Ela não, diferente do conto do Mishima, ela não perde os filhos, ela não perde uma pessoa, mas ela perde uma pessoa que ainda tá viva, que é o marido, que ela assiste entrar em um outro relacionamento, renovar sua vida, enquanto ela acompanha, ela vive esse luto de perder uma pessoa que tá com ela há tantos anos, uma pessoa que a deixa viver um luto enquanto ela assiste ele tendo uma plena vida. Então, a forma que a Helena Ferrante também descreve toda essa trajetória da perda de uma pessoa que sai da nossa vida, né? De uma forma assim que a Helena Ferrante só ela mesma poderia escrever, né? Então, Dias de Abandono também traz essa questão de um luto diferente, né? E claro, não poderia deixar de trazer o meu próprio livro, que é o Todos os Cantos de Eros. Então, aqui nós temos 11 contos curtos, né, bem curtinhos aí, diferente dos contos do Mishima e do Tanizaki, que são mais longos. São 11 contos aqui no meu livro e eu acho que, sei lá, 9 de 11 contos eu trato da temática do luto, né, em diferentes formas também. Um luto mais triste, um luto mais terrível. Então, são variadas formas de luto aí. Então, eu deixo aqui a indicação dessas obras, desse tema tão difícil que é o luto, mas que, como eu disse no começo do vídeo, talvez a temática que mais bem produz obras de arte na história da arte.